Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus, amém. Meus amados, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça, levanta a mão. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que Deus vos abençoe e que Deus possa falar poderosamente pela sua palavra revelada. Amém? Nós sempre, irmãos, retrospectamos algumas coisas, alguns pontos que são necessários dos cultos que já foram passados. Nós estamos meditando no Sermão do Monte. Às vezes as pessoas, quando falam no Sermão do Monte, sempre pensam somente nas bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. As pessoas dizem, é uma série de discursos de Jesus. Não é discurso não, irmão. É uma série de doutrinas que Jesus está trazendo para os seus discípulos. F.F. Bruce, ele diz o seguinte: quando Deus revela a sua doutrina, não é somente para torná-la conhecida, mas para ser praticada. Então, a pregação da palavra não é somente para ser ouvida, conhecida. Conhecer, muita gente conhece a Bíblia, já leu Bíblia, até não crente, já leu Bíblia, pesquisa, estuda, mas não pratica a palavra. A palavra é para ser ouvida e para ser praticada. Quem não pratica a palavra de Deus, nega a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra e logo a praticamos. Porque quem não pratica, Jesus falou, é como um homem que constrói a sua casa na areia. E casa na areia não tem sustentação. O alicerce fica solto. E Jesus disse, quando vem as chuvas e correm os rios e sopram os ventos, logo a casa cai e grande é a sua queda, segundo Lucas. Mas a nossa casa espiritual está edificada na rocha, que é Cristo Jesus, que desce as chuvas, correm os rios, sopram os ventos, vai sobre ela, mas ela não cai, porque a rocha está firme e o nome do eterno Deus é glorificado em nossa vida. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Hoje a bem-aventurança é sobre os que têm fome e sede de justiça. A fome e a sede, irmãos, são duas necessidades fisiológicas que todos nós precisamos. A gente come e bebe não é porque quer comer e beber, a gente come e bebe por necessidade. Quem não come e bebe fica fraco, desnutrido. Quem não come e bebe, irmãos, pode pegar uma fraqueza. Então a gente tem que comer. A gente come pela manhã, geralmente come meio-dia, faz um lanche à tarde e come à noite. Geralmente é a nossa regra fisiológica e da necessidade de comermos. E tomamos água também. Tomar água é bom porque a água limpa o organismo, o rins precisa de água. Então a gente toma água por necessidade. É tão bom quando você pode encontrar água para tomar na sede e comida para você comer quando tem fome. A Bíblia está falando de fome, não é apetite, irmãos. Fome é diferente de apetite. Você pode ter apetite para comer qualquer coisa. Você pode ter o apetite e o desejo para comer uma pizza, para comer um bife à parmegiana, né? Um camarão na moranga. São apetites, depende de cada pessoa, né? As pessoas têm apetite e podem querer comer um pastel com caldo de cana também. É o desejo, o apetite da pessoa. Mas quem está com fome, segundo a Bíblia, irmãos, está escrito lá em Provérbios capítulo 27, versículo 7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas quem está com fome não é apetite. Quem está com fome, até o amargo torna-se doce.
Aleluia. A fome é a pior doença que existe, irmãos. Quem está com fome começa a ver coisa, dá tontura nas pessoas, dá mal-estar, dá coisas terríveis. A gente, quando é saciado, é muito bom, irmãos, a gente poder comer. Então agradeça a Deus quando ver na sua casa um prato de comida e alguma coisa para você poder. Não reclame não, tem muita gente aí que tá passando necessidade, com fome, que querem comer. Não é apetite, é fome. Para ela qualquer coisa serviria. A gente vê muitas reportagens nos lixões desse Brasil afora por aí, e muita gente lá procurando comida para comer nos lixões, e quando acha alguma coisa, até às vezes mal cheirosa, às vezes vai ter que lavar, passa um limão, passa um vinagre para poder comer, e comem satisfeito, porque é fome. Então agradeça a Deus. Eu já citei aqui, não canso de citar, o escritor Henri Daniel Hopes, no livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, ele diz que todo judeu, quando se reúne para comer, quando coloca a mesa e coloca o pão, quando eu estou falando, é todo tipo de comida. Quando ele coloca, ele agradece, levanta a comida e agradece, porque ele é o sumo sacerdote da casa, a sua família, a congregação, e ele ora a Deus agradecendo, o Deus Todo-Poderoso, para não deixar faltar o pão na mesa. Então, quando você for comer, agradeça a Deus pelo alimento posto à mesa, porque muita gente quer comer e não tem. Louvado seja o nosso Deus, que tem mantido e suprido a nossa vida diariamente. Por isso que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não deixe faltar. Agradeça pela família, pelo alimento, pela vestimenta, pela água que você toma, para que o nome do Eterno seja glorificado. Glórias a Jesus. Mas a questão aqui, irmãos, é uma fome diferente. Jesus não só está ensinando as bem-aventuranças, mas ele quer que aqueles que ouçam tenham fome e sede dessa justiça aqui. Essa justiça aqui, irmãos, é o produto, é o suprassumo, é o resultado das bem-aventuranças. Porque em nós mesmos, nós não temos justiça nenhuma. É Isaías que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. Mas a justiça aqui é a justiça divina. O meio pelo qual essa justiça ela vem é através de Jesus Cristo. E a justiça de Jesus implantada em nossas vidas nos dá uma visão melhor do mundo, nos dá uma equidade, irmãos, nos dá um senso racional de nós tratarmos bem todas as pessoas, de reconhecermos o bem que Deus faz em nossa vida. A nossa justiça é falha, limitada, mas a justiça de Deus é reta, poderosa e eficaz em nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus vai usar duas palavras para fome e sede. Esta fome aqui é fome mesmo, não é aquela fome que você pensa que está com fome, é fome mesmo. É fome de necessidade, que está faltando alguma coisa, que o seu corpo já começa a mostrar sinais que você está com fome. Então, essa fome que Jesus está falando aqui é uma fome mesmo, uma fome séria, de desejar, de ter alguma coisa. O sermão do monte, a ética do monte é para ser desejada, irmãos. É para ter sede disto aqui. O crente tem que ter sede de Deus, irmãos. E não se paga nada por isso. Isaías capítulo 55. Versículo 1. Vê que Isaías fala. Isaías capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde
as águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia. As coisas que Deus oferece para nós, Ele oferece sem preço nenhum, irmãos. O que é que você pagou para estar aqui nesta noite? Nada. Você ouviu a palavra, você abriu o seu coração, deu crédito à palavra e você está aqui pela graça de Deus. Um favor imerecido. Você quando entra no supermercado, você quando entra em qualquer coisa, você tem que pagar. Porque se não paga, você também não leva. Mas no reino é diferente. Você entra sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem cheque especial, e você sai cheio da graça, de leite, de vinho, de nutrientes que vai fazer você feliz, vai lhe manter, lhe sustentar, porque a graça de Deus é oferecida para todas as pessoas. Aleluia. É interessante que dentro da civilização grega, irmãos, justiça é igualdade proporcional, ou seja, é aquilo que é para todos. É uma ação coletiva. Quando os gregos falaram em justiça, eles estão falando de uma forma de que todos possam ser iguais na sociedade. Isso é um conceito de justiça. Não é essa falsa justiça que o mundo prega e não faz. Não é uma justiça feita por certas ideologias. É uma justiça proporcional. Tanto é que o próprio Aristóteles, ele vai dizer que justiça é tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, na proporção de sua desigualdade. Ou seja, só pode ter justiça quem andar pela justiça, quem andar retamente, quem cumprir a lei, quem cumprir o direito. A justiça de Deus é aplicada para aquelas pessoas que cumprem à risca a palavra de Deus, que anda no caminho do Senhor. E Jesus disse que o caminho que nos conduz ao céu é apertado, é estreito, e a porta também é afunilada. É um caminho estreito, mas é um caminho de justiça. A bondade de Deus, ela é derramada em nosso coração quando nós andamos por essa justiça. E contra esta justiça, ninguém pode advogar contra ela, porque é o próprio Deus que instituiu em nossa vida. Se você andar em justiça, o Senhor vai te abençoar poderosamente. Glórias a Jesus. Segundo Platão, justiça é uma harmonia social. Aí ele escreve assim: de justo é aquele que comporta-se de acordo com a lei. Há um ditado popular que a gente sempre fala: direito tem quem direito anda, irmãos. A justiça, ela é dada para todos aqueles que cumprem a lei. Glórias a Jesus. Tomás de Aquino, na Idade Média, falou três coisas: a justiça é comutativa, a justiça é distributiva e a justiça, ela é legal. Glórias a Jesus. E esta justiça que no milênio vai ser implantada na terra. Glórias a Jesus. E nós vamos ver o Cordeiro, o nosso Jesus,
Cristo, aquele que tanto falou em justiça. Nós vamos andar por justiça na sua presença. Muitas igrejas estão perdendo o senso da crença, de esperar o milênio, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e vai voltar com Cristo, porque Cristo, Ele é o Rei da justiça. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós citamos aqui na sexta-feira passada algumas colocações de Thomas Watson, que foi um grande pregador puritano inglês do século 17. E ele vai dizer que a justiça de Deus, ela é imputada e ela é implantada na terra. Ela é imputada porque nós estamos aqui pela justiça de Deus, pela justificação. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer que nós temos paz com Deus, que nós somos justificados pela fé. E se nós somos justificados pela fé, logo nós temos paz com Deus. E a palavra justificação aqui é termo forense, era um termo usado nos tribunais de Roma. Por quê? Porque uma pessoa que estava culpada de alguma pena, e havia uma benevolência de um juiz, e o juiz podia muito bem justificar aquela pessoa, torná-la incúlpe. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos pecadores, nós estávamos fadados a ir para o inferno, a cédula estava manchada em nossa vida, mas Jesus nos comprou pelo seu sangue que verteu na cruz do Calvário e nos tornou justificado na sua presença. Aí a Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está aqui nesta noite e você foi justificado. E como você foi justificado, a cédula foi cravada na cruz do Calvário. Ele mesmo deu a abolição para nós e nós somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida e um dia nós vamos vê-lo face a face, assim como ele é. Glória a Jesus. Aleluia. Mas o que Jesus está falando é de fome e de sede, de que possamos nutrir esta necessidade espiritual que nós temos, de termos fome e sede de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as pessoas não estão tendo mais fome de Deus. As pessoas querem Deus para saciar as suas vontades. Então se prega uma teologia da lógica do já, em que Deus está à disposição das pessoas. Deus está sentado no mais sublime trono, e é como se Deus estivesse atrás de um balcão que você pede e Ele lhe serve. E as pessoas às vezes são meia chata com Deus. Por quê? Porque exige de Deus as coisas, como se Deus
fosse obrigado a respondê-las. E nem sempre Deus responde, irmãos. Por quê? Porque Deus tem um princípio teológico chamado teleológico, que é finalidade e propósito. Deus, tudo que Deus faz com finalidade e com propósito. Deus não cria nada sem finalidade e sem propósito. Deus não tem uma ação sem finalidade e sem propósito. Até na tormenta Deus tem finalidade e tem propósito, irmãos. Então Deus, até numa tragédia, há uma finalidade e propósito de Deus. Até no problema, uma tempestade, há um propósito e uma finalidade de Deus. E o que é que Deus quer extrair de uma tragédia, de uma coisa problemática? Deus quer extrair melhores coisas. Deus quer extrair uma coisa nova. Deus confunde, trabalha na tormenta, no problema, para mostrar para nós que tudo que Ele faz é uma finalidade que Ele tem em nossa vida. Quem acredita em Deus, quem deposita em Deus a sua confiança, sabe que a sua vida é regrada por Ele, que em nenhum momento, se nós estivermos na presença dEle, tudo que aconteça em nossa vida, até algo que pareça tragédia, Deus vai ter uma finalidade, porque a Bíblia diz que Deus não deixa ninguém decepcionado, iludido. Quem confia nessa justiça que é imputada, legalizada em nossa vida, nós cremos que tudo que possa acontecer conosco, se nós estivermos enquadrados no reino, tudo vai concorrer para um bem maior em nossa vida. Glórias a Jesus. Por que essa justiça é legal? Ela é legal porque trata da nossa justificação. Ela é legal porque ela foi constituída, garantida na presença do Senhor. O mal do século é as pessoas acharem que são dignas da justiça de Deus. E olhe, se nós não tivermos o cuidado, todas as vezes nós vamos reivindicar algo de Deus. Por quê? Porque a gente acha que é merecedor da justiça de Deus. E a gente reivindica de Deus. Deus, isso aqui, eu faço tanto por isso. Olha, irmão, você não faz nada. Quem fez tudo foi Ele. Então, a nossa ação diante dele é um resultado da gratidão que nós temos diante do que ele fez em nossa vida, porque a maior coisa quem fez foi ele, sendo nós ainda pecadores. Deus do alto trono da graça, ele mandou seu Filho único para ser homem, servo, descer até a cruz, e Ele nos ganhou de volta a comunhão com o Pai. Então você está aqui nesta noite, é benefício dEle, não é obra de justiça humana. É para nós nesta noite levantarmos a mão, glorificar a Ele, render graça ao seu nome, porque a justiça dEle nos alcançou. Glórias a Jesus. É interessante que quando Paulo fala aos romanos, Paulo vai falar de algumas coisas que são basilares para a nossa fé em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo fala da justificação em Cristo, Paulo vai falar da santificação, Paulo vai falar da regeneração e Paulo vai falar da glorificação, que é o ápice geral da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas quando se fala em justiça, não é processo, é um ato legal. Todas as pessoas que ouvem a palavra e que prontamente colocam a sua vida aos pés de Jesus, a salvação é registrada, é carimbada, já está garantida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma nova criatura, o nome escrito no céu e no cartório. Ninguém apaga, ninguém tira, ninguém pode riscar, porque foi Ele que fez isso em nossa vida. Glórias a Jesus. Então a justiça como legal é um ato já feito. Glórias a Jesus.
Segunda coisa, a justiça é um ato moral. Trata da conduta que agrada a Deus. Todo crente, irmãos, é obrigado a ser luz para este mundo. Todo crente é obrigado por essa justiça a ser sal para este mundo. Aonde nós andarmos, aonde pousarmos, a luz de Cristo tem que brilhar em nossa vida. Glória, glória, glória ao nome do eterno e poderoso Deus. Nós temos que trazer à baila algumas situações vivenciadas por nós. É muito bom você contar um testemunho de alguém, mas nós temos que ter o nosso próprio testemunho. Quando eu casei, fui morar na Mangabeiras, irmãos, com a minha esposa. E ela saía cedo para trabalhar, eu também ia para o trabalho. E geralmente a gente ia comprar pão na padaria que ficava na rua mais à frente. E um dia eu levei R$1 para comprar pão. Naquela época pão era barato. E eu fui lá, comprei o pão. O rapaz pensou que eu tinha dado R$100 para ele. E ele me voltou 99 de troco. Eu disse, não, senhor, eu dei foi R$1. Aí ele pensou que eu estava testando a ele. Eu disse, não, eu dei R$1. Ele foi lá na gaveta e viu realmente que eu não tinha dado R$100. Aí ele olhou para mim e disse uma coisa, irmãos. Ele disse, você pode vir comprar aqui com dinheiro ou sem dinheiro. Se você não tiver, paga depois, porque você foi uma pessoa justa. E não foi por causa de mim. É a justiça de Deus que é implantada em nosso coração. E esta justiça faz a diferença. Porque Jesus disse, quem tem fome e sede vai ser saciado. Não nós, mas é Ele que nos sacia, que nos completa. É Ele que nos preenche. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos sustenta. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém. Glórias a Jesus. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Romanos, no capítulo 13, irmãos. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Vê que Paulo fala. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 13. Paulo diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí Paulo prossegue: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aí no versículo 13 ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Aleluia. Esta palavra é o martelo que esmiuça a penha. Glórias a Jesus. Agostinho de Hipona, a mãe dele, Mônica, passou 40 anos orando por ele. Agostinho tinha uma vida dissoluta nas noitadas, nas festas, nas glutonarias da vida.
mas a mãe dele passou 40 anos orando por ele. Não desistiu, porque ela tinha amor ao seu filho Agostinho, e ela orava incessantemente. Mas parece que quanto mais ela orava, mais ele piorava, mas ela não arredou o pé. A você, mãe que me ouve nesta noite, a você, mãe que está aqui, não deixe de orar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. E ela orou, e no ano 386, Agostinho ouviu esta palavra: que não andemos em glutonarias, nem bebedeiras, nem dissensões, nem inveja. E prontamente ele se rendeu a Cristo. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Continue orando, intercedendo, que Deus dará resposta à sua oração. Glórias a Jesus. Então a justiça é legal porque ela é imputada em nossa vida. Foi o próprio Jesus que decretou que, segundo a fé, a justiça é decretada. É um ato legal. A justiça é um ato moral, porque condiciona a nossa vida de crentes a andarmos em harmonia com a palavra do Senhor. Fazer como Lucas escreveu no capítulo 9, versículo 24, se não me falha a memória, que quem quer seguir a Cristo tem que todo dia tomar sobre si a cruz e segui-lo. Ser crente é morrer. É John Stott que diz que quando alguém se entrega para Cristo, ele toma uma cruz e logo é pregado no madeiro. Não como Cristo, porque Cristo já fez o sacrifício, mas é pregar a sua vida, os seus desejos, as suas emoções, e colocar à disposição de Cristo e fazer como Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Essa justiça não é só legal, não só é moral, mas ela também é uma justiça social. E essa justiça social não é a justiça do socialismo. É uma justiça equilibrada, em que há o respeito entre as pessoas, em que eu possa, Jesus disse: você não faça para as pessoas aquilo que não quer que as pessoas lhe façam. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Eu não posso agir mais como uma pessoa do mundo lá fora age. Eu não posso tratar as coisas com indecência. Eu não posso fazer falcatruas. Eu não posso mais estar iludindo as pessoas. Eu não posso mais viver em mentira. Eu não posso mais viver em coisas inconcháveis que são desonestidades. Eu não posso mais. Por quê? Porque eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. A minha vida tem que ser exemplar. Isso não exime nós termos as nossas falhas, tem. Mas quando nós queremos sair do caminho da justiça, a fome e a sede bate e a gente volta a praticar obras de justiça na presença do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui: você nunca deixe de ter fome e nunca deixe de ter sede por esta palavra, de cumprir as ordenanças de Cristo, de viver como um bom cristão neste mundo, que você possa exalar o bom cheiro de Cristo na sua vida. Glórias a Jesus. É você tratar o certo como ele é. É você dar a cada um aquilo que lhe é de direito, que você não usurpe o direito do outro. Glórias a Jesus. Que você não subtrai as coisas dos outros, que você não tome a honra que não é sua, que você não tome o lugar que não é seu. Glórias a Jesus. Que você não tome a posição que não é sua.
O que Deus respeita e honra são as hierarquias, são os direitos adquiridos. Como nosso Deus é lindo, é justo, é poderoso. A justiça do mundo é falha, é contraditória, mas a justiça de Deus, ela é poderosa. A justiça não aceita erros. Eu ouvi uma frase muito interessante de Capistrano de Abreu, um grande historiador. Ele disse: a verdade não aceita circunlóquios, nem a justiça aceita reticências. O que é justo, e o nosso Deus é justo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fidelíssimo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus, Ele é glorificado em nosso meio. Glórias a Jesus. Fome e sede de justiça. Lá no capítulo 4, Jesus precisava passar por Samaria. Capítulo 4 de João, e a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Porque em Samaria ia acontecer um encontro com uma mulher pecadora, e que talvez os discípulos de Jesus não queriam aquele encontro, não queriam. Porque os judeus não se dão, ou não se davam com os samaritanos. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, o campo de Samaria foi comprado por um ri, por 2 talentos de prata, 68 quilos de prata. Comprou de Semer. E Samaria vem da palavra Semer, que era o dono daquele monte. E aquele monte no Reino do Norte, irmãos, quando Sargão II conquistou em 722 o Reino do Norte, ele trouxe pessoas de fora e colocou em Samaria. E aquelas pessoas que foram trazidas de fora, pagãs, para Samaria, estas pessoas tiveram relacionamento com mulheres judias e nasceu uma geração híbrida entre pessoas pagãs que vieram de fora com mulheres judias. E eles tinham um confronto religioso e étnico. Eles não se misturavam. Um judeu não passava perto de um samaritano. Quando via, ele cortava caminho, ia para longe, não queria nem passar perto dele. Jamais um samaritano sentaria na mesa com um judeu para comer pão e beber alguma coisa, jamais. Jamais um samaritano poderia conversar alguma coisa da lei com um judeu, porque havia uma briga muito grande dentro desses dois povos. Então não se davam. Falar, ainda mais um homem judeu falar com uma mulher samaritana, seria o fim de todas as coisas. Mas Jesus, Ele é a fonte da justiça. Ele é aquele que sacia a fome espiritual. Ele é aquele que sacia a sede espiritual. Então é Ele que vai ter um encontro com esta mulher. E Ele sabe que os seus discípulos não estão preparados ainda. Ainda eles precisam ser maturados, precisam aprender a ética do reino. Ainda não assimilaram aquilo ali. Jesus veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Ele veio levantar o pecador. Ele veio dar a mão àquele que estava no lamaçal do pecado e levantá-lo e colocá-lo no meio do seu reino. Ele veio aquele para abrir os olhos dos cegos. Ele veio aquilo para endireitar os caminhos daqueles que andavam claudicando, para que andasse no caminho direito na presença de Deus. Só Ele sabe o carinho que Ele tem, o amor que Ele tem pelas almas. Aí Jesus disse, eles disseram que estava com fome. Jesus disse, ide à cidade e comprai comida. E ele ficou sozinho na fonte, no poço de Jacó. Aleluia. E apareceu-lhe uma mulher samaritana. E ela logo se assusta, porque ela sabia que ele era um judeu. E ele, quando vê a mulher, ele disse, dá-me de beber. Aleluia. Jesus queria trocar, aleluia,
um copo de água natural, pela fonte que jorra de dentro para fora, e que ninguém consegue mais parar a fonte que jorra. E ela disse: como é que pode, eu sendo samaritana, e tu, judeu, me pedir para tirar água? Aí ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem é este que te pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva que jorra para a vida eterna. Foi o que Jesus fez conosco. Nós não merecíamos nada, nós estávamos destinados para o inferno, nós tínhamos um vazio na alma, mas Jesus apareceu e disse: eu sou aquele que sacia a tua fome, a tua sede, para que o meu nome seja glorificado. Nós estamos aqui nesta noite porque nós temos fome e nós temos sede da presença do Senhor. Glórias a Jesus. As pessoas não vêm ouvir o pregador, as pessoas vêm comer da palavra. As pessoas sabem que a palavra sacia, que a palavra nutre, que a palavra dá vigor. E a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos dá fé, nos dá perspectiva de vida. Esta palavra não é uma vã filosofia, não é sofisma. Isto aqui é o martelo que esmiuça a penha, que vai no íntimo e no oculto, que ninguém pode ir, que quebra, que desmancha, que faz com que o homem fique contrito na presença de Deus, que pega o exaltado e humilha, e pega o humilhado e exalta ele. É esta palavra que nos impulsiona, é esta palavra que nos abre os horizontes, é esta palavra que nos faz voltar para a casa de Deus, porque Deus fala neste lugar, Deus brada. É esta palavra, e que Deus nos mantenha com fome e com sede da sua palavra. A justiça de Deus. Essa palavra, ela nos transforma. Esta palavra nos muda, nos faz uma nova criatura da presença do Senhor. Essa palavra nos dá o cheiro de Cristo em nossa vida, que quando alguém lhe olha, não é nem que ela não queira, ela percebe que tem alguma coisa diferente nas nossas vidas, porque se Cristo está em nós, aleluia, se Cristo habita em nós, as pessoas sempre vão ver alguma coisa diferente. A nossa luz nunca queima. Você não precisa trocar como troca a luz que passa um tempo de validade. A luz de Deus em nossas vidas não tem validade. A única validade que Ele quer em nossas vidas é que nós estejamos no reino. Se você está no reino, não tem nível de água que vai baixar para não produzir nada. Sempre produz alguma coisa. Nunca falta, nunca deixa de brilhar. Sempre brilha, sempre mostra alguma coisa. É caminho para os perdidos. Quantas pessoas já vieram à igreja porque a sua luz brilhou, o seu jeito mudou. Por quê? Porque a justiça de Deus foi implantada no teu coração. Aleluia. A princípio nós lemos em Isaías capítulo 55, versículo 1. Mas no capítulo 55, versículos 6 e 7, há um pedido de Deus para as pessoas. E Ele vai dizer: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. E esse perto aqui não é próximo. Esse perto aqui é do lado. Deus está do nosso lado. Aleluia. Ele está bem colado em nós. Está bem juntinho de nós. Aleluia. Então procure-o, corra-o, busque, enquanto ele está colado em você. Aleluia. Converse com ele, conte para Deus o teu problema, diga para ele a sua história. Ele quer lhe ouvir. As pessoas estão por aí procurando soluções em tantos lugares, mas Deus está perto, colado em você. Ele quer lhe saciar, ele quer te preencher, ele quer te completar, ele quer lhe abraçar, ele quer dizer para você que ele é teu amigo, é o teu protetor, que ele é o teu marido, o teu juiz, advogado, psicólogo, ele é teu médico, ele é o teu companheiro, ele é aquele que está com você todos os dias. Glórias a Jesus. Mas esta busca, ela tem uma exigência. No versículo 7 ele vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Por quê? Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Às vezes as pessoas se distanciam de Deus, mas Deus quer estar colado em você. E quando alguém cola em você, você não precisa de muito esforço para que alguém do seu lado possa lhe ouvir. A única coisa que você pode fazer é virar um pouco a cabeça para escutar melhor. E o que Deus quer nesta noite de nossa vida é que nós nos viremos para Ele e contemos a nossa história para Ele, que Ele vai falar da sua justiça, Ele vai saciar os nossos anseios, Ele vai estar conosco. Ele quer ouvir. Deus tem vontade, Deus tem desejo de nos ouvir. Às vezes nós estamos procurando pessoas que até não devia para contar a nossa história, e conta no WhatsApp, e conta nisso, e liga, telefona e fala, mas Jesus, Ele quer lhe ouvir. Jesus está dizendo: quem tem fome e quem tem sede, eu tenho um banquete para lhe oferecer, uma comida que não tem em lugar nenhum, uma água que você não encontra em lugar nenhum, que você vai tomar, vai ficar saciado, e você vai contemplar coisas novas na minha presença. Então quem tem fome e sede dessa justiça vai ser o quê? Farto. E farto aqui, irmãos, farto, glórias a Jesus, é comer, é beber, para não faltar mais nada. Como é bom quando você senta numa mesa e come e sai o quê? Farto. Você está dizendo: não, eu comi o suficiente e não tenho mais fome de comer. Mas esta comida, quanto mais você come, mais dá vontade de comer. Quanto mais você bebe, mais dá vontade de beber. Porque a comida é boa, a comida é satisfatória, a comida preenche, a comida sacia, a comida dá força,
força, dá nutrimento, dá vitamina. Quanto você mais come, mais é abastecido. Jesus está dizendo: nunca deixe de ter fome, coma sempre. Coma, coma, coma. E é Spurgeon que diz: leia a Bíblia, releia, torne a lê-la novamente, continue lendo, porque a Bíblia, quanto mais você come, mais dá vontade de comê-la. Por quê? Porque a palavra boa é uma comida que não dá digestão, não dá mal-estar. Você não precisa tomar porcaria depois que come certas comidas. Esta comida lhe dá força, lhe dá ânimo, é proveitosa e lhe sustenta. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Fique de pé glorificando o nome do Senhor nesta noite. Fome e sede dessa justiça. E depois nós vamos meditar no capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ser perseguidos por causa dessa justiça.